Bom, nós temos aqui várias perguntas que foram encaminhadas aqui. Nós vamos procurar passar as perguntas em rodízio aí pelos 3 palestrantes, o máximo que for possível responder dentro do tempo de 30 minutos que nós reservamos para essa primeira sessão de perguntas aqui. No final vai ter mais um tempo para outras perguntas complementares. Bom, a primeira pergunta aqui para o professor João: é viável haver alternância, um rodízio de coordenadores em diferentes reuniões de um mesmo grupo? Não temos experiência desse tipo em nossa casa. Não achamos que seja necessário esse rodízio. Se fizermos encontros dentro da casa para nivelar conhecimentos, se tivermos um regimento de trabalho, as coisas podem fluir naturalmente e todos estarmos identificados com as propostas de trabalho, a cultura da nossa casa, os aspectos essenciais do nosso regimento. Mas não é algo proibitivo. Seu Nilton, como deve proceder um trabalhador que não se sente preparado para participar de uma reunião mediúnica por julgar-se despreparado do ponto de vista moral e espiritual, apesar de ter convicção da doutrina e atuar em trabalhos ligados à caridade? Que bom que você já está preparado doutrinariamente. Quanto ao resto, vai depender de você e da sua vontade. Eu vou me preparar a partir de agora. Não queira ser santo de uma noite para um dia, porque não vai conseguir. Mas o seu esforço, o esforço que você estiver empreendendo para a sua melhoria, os benfeitores espirituais entendem e lhe dão ajuda. Não tenha receio, não. Se você quer, em frente. Não tenha medo. Agora, se você não pode ficar na mesmice, sem fazer esforço nenhum, não espere que os benfeitores não irão ajudar. Mas se você estiver fazendo esforço, com certeza vai ter a ajuda do mundo espiritual e você vai sentir que a sua mediunidade, o seu trabalho de doutrinador vai tendo apoio do mundo espiritual. Seu José, como foi falado, após o choque anímico, o espírito muda de atitude. Às vezes, como médium, durante a psicofonia, eu sinto essa mudança que ocorre no espírito. E fico pensando, parece que o espírito fica entre duas realidades. Por quê? Ele sai de uma realidade e no choque anímico ele entra em outra realidade. É claro que isso não vai ocorrer em um espaço de tempo muito curto. Possivelmente a sensibilidade do médium ainda detecta que ele traz alguns resquícios da realidade que ele vivia no mundo espiritual, mas que está pouco a pouco se diluindo, porque o trabalho na sala mediúnica não termina absolutamente aí, de maneira nenhuma. Prossegue no mundo espiritual com a assistência dos benfeitores que trabalham nessa tarefa socorrista. Seu João, qual a opinião de vocês a respeito do trabalhador da tarefa mediúnica trabalhar como dialogador em uma reunião e em outra trabalhar dando passividade? Achamos inadequado, perdoe-nos a sinceridade. Como expusemos na nossa abordagem, o perfil do trabalhador que promove o diálogo, que aplica as terapias do esclarecimento da palavra e outras, é um perfil intuitivo. O perfil para trabalhar com
a parte mediúnica no transe é completamente diferente. Então, essa migração de uma tarefa para outra pode tornar o médium ineficiente, ou num caso ou no outro. Não há necessidade de nós pretendermos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, é André Luiz que estabelece isso no livro Desobsessão. Fixação num só grupo e atuar numa única função dentro do trabalho mediúnico. Se quisermos modificar, que modifiquemos com a ajuda do mundo espiritual. Vou dar a opinião da nossa casa. O nosso Nilson, que é fundador com Divaldo, desencarnado há 3 anos atrás, ele era médium ostensivo. E os benfeitores espirituais solicitaram-no que ele migrasse pela ausência de dialogadores, de doutrinadores naquele tempo, para uma tarefa de esclarecedor. Ele dirigia todas as reuniões mediúnicas, mas houve no mundo espiritual uma espécie de modificação na sua mediunidade ostensiva, um abrandamento da sua sensibilidade mediúnica, para que ele passasse a partir daquele momento a atuar como o médium de esclarecimento, doutrinador, dialogador. É uma migração definitiva por necessidade de função na nossa casa. Isso pode acontecer, mas a pessoa ficar ora trabalhando de um jeito, ora trabalhando do outro, isso vai criar uma instabilidade desnecessária na sua vida. Quando há necessidade de conformidade com o que foi apresentado, aquele que vai mudar de função não entra mais no programa do mundo espiritual para dar comunicações através do transe. O mundo espiritual se incumbe, e à medida que a pessoa vai se abstendo de dar comunicação através do transe, ele vai amenando a sua capacidade mediúnica. Ele não perde a mediunidade, simplesmente ele passa a ter um tipo de faculdade mediúnica mais susceptível daquela que já foi dito aqui, da questão da arrebentação das correntes magnéticas, sem precisar entrar em transe mais profundo. Samiro, uma pergunta sobre o sono que as pessoas sentem, às vezes, na reunião mediúnica ou mesmo em palestras públicas. Esse sono pode ser doença física, mas pode ser também indução hipnótica. Então, você tem que se motivar. Primeiro, fazer esse teste, se motivar para poder ver se consegue ficar numa palestra pública sem dormir. Ou, depois disso, você pode procurar um terapeuta da área para poder fazer um teste, fazer os testes normais que tem para ver o problema do sono que você está sentindo. Agora, você tem primeiro que fazer esse esforço. Descansar um pouquinho antes da doutrinária e vir para a doutrinária. E chega lá, se esforçar para não dormir. Se for incontrolável, procura um terapeuta capacitado para essa tarefa. Eu já ouvi de um médico que um estado anêmico pode causar esse sono. Por isso, a orientação de Nilo é propiciadora no momento para orientar a pessoa que fez o pedido de esclarecimento. Seu José, qual a importância da percepção anímica para o médium? A mediunidade é uma sensibilidade anímica. Ela está radicada no organismo. Portanto, conforme já explicamos aqui,
O médium, ele tem essa predisposição de expansibilidade do seu perispírito. É essa capacidade de expansão que lhe dá essa percepção, que pode surgir numa sensação ou numa emoção. Mediunidade é justamente nesse detalhe a capacidade que a pessoa tem de afastar-se do seu corpo para possibilitar que a sua faculdade aumenta a sua percepção. Digo à pessoa que leia o livro Nos Domínios da Mediunidade, onde ali André Luiz faz duas abordagens a respeito da psicofonia consciente e da psicofonia inconsciente. Irmão, quanto tempo aproximadamente dura a manifestação de uma entidade e a orientação do dialogador? Entre 5 e 10 minutos é um período que não pode ultrapassar daí, porque fica uma coisa muito prolongada e monopoliza a reunião. Diálogos muito demorados fica impedindo que outros médiuns se comuniquem. É como se o trânsito, é congestionamento de trânsito. Aquela conversa que não acaba mais. Então, eu já acho 10 minutos excessivo até, mas eu estou dando isso com um aspecto maior, uma elasticidade maior dentro da função do diálogo. O tempo deve ser reservado em tempo maior para a entidade espiritual. Primeiro, ouve-se. Aproveita-se alguma ensancha para introduzir a sua voz, despertar a atenção da entidade para o que você está querendo dizer, orientar, e um diálogo pode se estabelecer nesse período entre 5 e 10 minutos. Não há necessidade de expandir por mais tempo, a menos que o grupo seja muito pequeno. Mesmo assim, precisa ver as características do médium. Por exemplo, o nosso Hermínio de Miranda fazia reuniões na casa dele, que não deve se fazer, mas ele justificava que morava só, reservava um cômodo somente para isso. Era uma reunião de poucos médiuns. E aí, para as finalidades específicas da sua missão de construir livros, um homem de uma grande argúcia na argumentação e na arte de escrever, ele, às vezes, promovia diálogos maiores do que isso. Estou falando, então, para a média, nas situações normais das casas espíritas. Essa é a nossa recomendação do Qualidade na Prática Mediúnica. É um livro que tem 3 partes. Os Espíritos Respondem, é um apanhado de opiniões dos benfeitores espirituais. Divaldo responde, Divaldo aconselhando com a sua larga experiência. E esse tempo é dado, é uma proposta da segunda parte do livro, Divaldo Franco Responde. Sabia, 2 perguntas relacionadas ao mesmo assunto. Como a energia sexual pode afetar o trabalho mediúnico? E a segunda pergunta é se uma pessoa que tenha feito escolha homossexual também, como isso afetaria o trabalho mediúnico? Tudo vai depender da sua mente, do seu pensamento. Quando se liga muito a mente com o problema sexual, claro que vai atrapalhar e muito. A questão da homossexualidade também vai depender. Como é que você está se portando na sua vida? Qual é a sua função? Como é que você está se mantendo na sua personalidade? Tudo isso tem uma importância muito grande. Se você é promíscuo, claro que vai atrapalhar na mediunidade. Isso não há como não atrapalhar. Se você não é, apenas tem a problemática homossexual, uma reencarnação masculina no corpo feminino, ou o inverso,
Claro que vai ter as suas constrições, porque é natural, são a conjectura da vida. Mas daí você pode tirar as experiências necessárias para o uso. Quem quiser ler, com o nome do livro de Loucura e Obsessão, tem um caso de um homossexual que estava tendo essa problemática. Então, quem quiser ter maiores detalhes, leia lá o caso de... Qual é o nome dele? Lício. De Lício. Então, é muito bom que a gente tenha esse conhecimento, porque aí vem do mundo espiritual mostrando um trabalho feito com homossexual. Eu vou me permitir um complemento com a licença de Nilo, já que ele citou o caso de Lício, era um transexual que fora iniciado por um tio seu, que era parceiro de outras vidas. Ele reencarnou o Lício, uma encarnação masculina de uma prova muito dolorosa. Ele recorre ao atendimento fraterno de uma casa do culto afro-brasileiro. Lá eles não chamavam assim. Ele foi fazer uma consulta numa casa ligada ao culto afro-brasileiro. Então vem toda uma problemática. Ele foi orientado, acolhido pela casa, socorrido, porque ele, ao lado da necessidade, estava a própria viciação do hábito. E o mundo espiritual, a benfeitora espiritual da casa, que era um espírito evoluído, embora esteja escrito assim, e todo o socorro foi dado com a assistência do Dr. Bezerra de Menezes, o mundo espiritual programou para ele a mediunidade, quando ele se harmonizasse, se equilibrasse, mas num programa de abstinência. Eu não estou legislando na questão. Como o livro foi citado, essa era a proposta para a reencarnação de Lício. Ser acolhido na casa espírita para o exercício da mediunidade. Ele era um jovem, muito dócil, uma encarnação feminina, mas estava ali sendo solicitado para o crescimento na tarefa, exatamente a questão da abstinência. Como não existem outros parâmetros dentro da doutrina espírita, a gente tem-se na obrigação de... Normalmente, muitos desses casos são casos de provações dolorosas, são casos de situações muito difíceis, e que às vezes as pessoas se comprometem no trânsito da sua jornada ou não se comprometem. A questão é muito delicada dentro da casa espírita para a gente ficar analisando questões dessa ordem. Eu, pessoalmente, sou dirigente de reunião mediúnica, nunca tivemos esse problema na nossa casa e não temos a experiência para opinar. O caso de Lício foi colocado como uma solução dessa natureza. Eu acredito que a pergunta aqui se refere ao caso de uma pessoa que tem a mediunidade, mas que não esteja atuando num grupo mediúnico, né? Então a pergunta é o seguinte: se a pessoa sente a necessidade de exteriorizar sua mediunidade, se sente sufocado, sem saber o que fazer e entra em desequilíbrio, como a casa espírita pode contribuir nessa situação? Com a sua presença nas atividades doutrinárias da casa. Frequentar as reuniões públicas doutrinárias, pode buscar o atendimento fraterno para que o atendente o oriente a respeito da sua problemática específica, e então ele tomará a sua decisão depois de ouvir a orientação que o Espiritismo nos dá. A mediunidade não é uma canga, não é uma imposição da divindade. O indivíduo pode ou não querer exercitar
a faculdade que ele traz. Todavia, tem pessoas que é de tal ordem o seu compromisso que ele assumiu antes da sua reencarnação, que muitas vezes ele, por desídia, por querer não aceitar, buscar os meios compatíveis para que ele possa educar-se para a mediunidade, e possivelmente essa pessoa está se defrontando com essa problemática. Ele está levando uma vida profana e é possuidor de compromissos espirituais que ele está delegando a segundo plano. Esse é o problema. Por isso é que muitas vezes o indivíduo fica sob o acicate das entidades, não é a mediunidade. As entidades com quem ele está comprometido para socorrer na reunião mediúnica, ele não faz espontaneamente, então elas cobram de qualquer forma na sua vida diária aqui na Terra. Então, foi dito aqui que não devemos começar o diálogo falando boa noite, tudo bem? Então, como deve ser essa abordagem inicial? Houve primeiro uma brecha do diálogo, o doutrinador Depois dessa última, já passou do tempo. irmão, companheiro, conforme ele terminar queira tratar a pessoa, se é homem, se é mulher, tomar cuidado para identificar, tentar identificar o sexo, para não cometer desatenções desnecessárias e dizer, gostaríamos de conversar sobre o amigo ou amiga, sobre este assunto, estamos aqui para lhe ser úteis. E aí se interessa a entidade espiritual. Se a entidade espiritual voltar-se para você para estabelecer o diálogo, você vai esclarecendo conforme as necessidades que possam aparecer. Tudo muito naturalmente. Às vezes a pessoa, o espírito, não tem uma dimensão de espaço. Você, percebendo essa dificuldade, que ela não sabe onde se está, você já percebeu onde você se encontra? Popular pergunta dessa ordem. E alguma frase que lhe surja pela própria intuição. Hermínio de Miranda usa uma técnica, quando o espírito é muito repetitivo, ele está falando insistentemente num diálogo muito demorado, e para você não tomar a palavra abruptamente, fazer uma pergunta, você sabe onde você se encontra? Você teve filhos? Alguma coisa que esteja até fora do contexto daquilo que ele está falando, para quebrar a sintonia da entidade com o seu próprio comum. Tomar cuidado, que muitos espíritos querem realmente fazer uma catarse. Nunca assumir um papel crítico, mas sempre colocar-se como um companheiro, como um amigo, como uma pessoa que quer ajudá-lo, que quer conversar sobre a sua dificuldade, com gentileza, sem crítica nenhuma ao comportamento de quem quer que seja. Nós vamos então interromper esse primeiro momento de perguntas para retomar as temáticas do seminário, e ao final nós vamos ter outro momento, ainda temos muitas perguntas. Nós dissemos no início da nossa fala, já que fui eu que abri o nosso seminário, que no processo da qualidade existem dois aspectos fundamentais. O primeiro é o desempenho funcional. Então, as 4 funções ou 3 funções, poderíamos até incluir os passistas, a proposta nossa é a autoavaliação. Ensinar o trabalhador a se autoavaliar, porque ele é responsável por seu trabalho. Peca muito uma atitude de uma avaliação exclusiva por terceiros. O dirigente da reunião, olha, a sua comunicação foi assim, foi assado. É melhor que a gente promova perguntas, tipo, como é que vocês acham que a reunião aconteceu?
como é que você se situa dentro daquela comunicação, como é que você se sentiu, perguntas. Na técnica da avaliação é necessário esses cuidados, nunca pessoas estarem avaliando pessoas e estabelecendo conceitos negativos sobre o seu trabalho. Então, a primeira coisa, avaliação funcional. Quem avalia, cada um se avalia. O pintor pinta a parede, ele sabe se ele é um bom pintor, se está bom ou se está ruim. Ele tem a qualificação necessária. Então, a segunda proposta da qualidade é a qualidade dos resultados. Já que é uma reunião terapêutica, a gente vai aplicar algumas terapias. José já começou a fala dele dentro desse foco, qualidade de resultados, dizendo que o choque anímico é a capacidade terapêutica fluídica do próprio médium. É como se o médium, pelas suas próprias energias, passasse as energias para a entidade comunicante, daí André Luiz dizer que ele é o primeiro socorrista. Às vezes no movimento espírita as pessoas diziam, é o primeiro doutrinador. Negativo, André Luiz nunca disse isso. Ele disse, é o primeiro socorrista, pelo trânsito dessas ideias. Então, depois, ou enquanto esse fluxo de ideias de um sentido para o outro, e no sentido inverso está acontecendo, o dialogador ou o doutrinador vai estabelecer o que se chama a terapia da palavra e da prece. É, segundo, proposta terapêutica, a palavra e a prece. A palavra é uma terapia, claro, das mais importantes. Primeiro, pelo aspecto magnético. Quem fala, magnetiza. Se eu falo com alguém, eu estou magnetizando a pessoa com quem eu falo. Se eu falo com ternura, se eu falo com delicadeza, se eu falo com bondade, com a minha fala carregada de empatia, eu magnetizo mais ainda, e magnetizo de uma forma muito especial aquela pessoa que está se comunicando comigo. Então, nós organizamos a nossa proposta de esclarecimento, de informação, quase de aula, para que a gente possa perceber em duas colunas. A ação do doutrinador, a intuição clara. Vocês viram lá na minha fala que o perfil da mediunidade do doutrinador é um perfil intuitivo, assimilação de correntes mentais, não é transe profundo. Os benfeitores irradiam o pensamento para ele. A intuição clara vai dar um indicador de desempenho, o móvel da comunicação identificado. O que é móvel? O motivo, a motivação principal da entidade, o problema maior que o está afligindo. É necessário que o dialogador entre no âmago dessa necessidade para que a comunicação possa se estabelecer. Uma comunicação, efetivamente, requer essa identificação do móvel da comunicação. Então, se a intuição às vezes não está muito boa, o doutrinador fica apalpando daqui para ali, para tentar entender, perde um pouco de tempo. Às vezes ele consegue, no meio da jornada, identificar o móvel, e aí fica mais fácil ele conduzir um diálogo de esclarecimento, de aconselhamento, de orientação, de tentar despertar a entidade, ou simplesmente de estar solidário com aquele ser na sua dificuldade. Então, outro aspecto da terapia da palavra, o diálogo sustentado. Não é monólogo. Também a entidade não deve falar sozinha. Ela tem o direito de falar, deve falar
de uma forma livre, mas é necessário que a gente interesse a outra pessoa naquilo que a gente está dizendo, que a gente se torne simpático. Pode o espírito inimigo do bem se tornar simpático do doutrinador? Pode, sim. Ele pode se tornar simpático. Às vezes ele não concorda, mas ele respeita. Se houver uma onda vibratória de respeito, de confiança, então pode haver realmente essa questão pode ser adequada para que o trabalho ganhe em qualidade. O diálogo sustentado, se o doutrinador tem empatia, tem conhecimento da doutrina e ele consegue falar e estabelecer um diálogo, a solução do problema está encaminhada. Porque o móvel, a finalidade não é converter a entidade, fazer com que a entidade concorde com ele, é fazer com que alguma coisa leve aquela outra pessoa, considerar o espírito uma pessoa, a uma reflexão. Nós precisamos fazer com que leve o outro a uma reflexão. Então, espírito induzido à reflexão. Então, a gente nota, o espírito saiu modificado no seu ímpeto, na sua violência, na sua forma unilateral de apreciar o problema. E os conteúdos da doutrina são muito ricos para levar o espírito a essa situação. Então, diálogo sustentado. Basicamente, essa é a proposta da qualidade dos resultados. Prece, vamos falar um pouco da prece. A prece é uma forma de expressar a palavra, mas pelo seu próprio conteúdo, ela se torna até uma terapia dentro da terapia. Agora, como é que a gente vai usar a prece? Às vezes os doutrinadores falham no sentido de, primeiro, orarem sem emoção. Não se pode orar sem emoção. É ensinar de uma forma equivocada. Então, prece proposta no momento próprio. Qual é esse momento próprio? É um momento de reflexão da entidade. É no momento que a entidade se sensibilizou. Não é todo diálogo que tem que ter prece. Tem dialogadores que sempre tem que dar uma precezinha para se ele não orar, se ele não rezar um Pai Nosso, se ele parece que ele não se sente bem com o trabalho. Não, a prece já foi feita no início, mas às vezes o diálogo leva ao espírito a um estado de comoção, de emoção, e você aproveita naquele momento para orar com a entidade espiritual. Então, ora. E nós temos um exemplo muito bonito nos domínios da mediunidade, quando Raul Silva está doutrinando um obsessor. E ele consegue comover a entidade espiritual. O diálogo está alternando, no início numa forma de dureza, e o espírito diz, o que é que nós temos com você? Aí, Raul Silva, nós é que lhe devemos atenção, respeito e carinho. E aí, quando ele diz isso, o espírito se sensibiliza, porque foi uma devolução muito sincera em relação àquela proposta de refutar, de rechaçar aquela pessoa que estava ali querendo ajudar. E o espírito se comove, o espírito se comove. Então Raul Silva diz, Libório, meu irmão, vamos orar. E aí ora. E ora de uma forma muito comovente, muito sensibilizada, e o espírito apenas ouve. De outras vezes você pode levar o espírito, se comoveu, você quer orar comigo? E pode orar. Às vezes a entidade orar um Pai Nosso, é válido o Pai Nosso, mas não como uma bengala. Às vezes, quando o doutrinador está inseguro, orar um Pai Nosso, mas orar o Pai Nosso, porque
a entidade respeita muito o Pai Nosso, o doutrinador sente por intuição, às vezes a entidade está nesse viés de apenas conceber a prece como uma prece recitada, então ora-se com respeito. Então, qual é o indicador de qualidade? A prece é acompanhada com respeito ou comoção. O Espírito ouve silenciosamente. Se você propõe que ele ore com você, ele balbucia a prece com você, participa com você da própria oração. Então, duas propostas: ou ele participa, ou ele ouve comovido e com respeito. O doutrinador ficar orando e a entidade alternando e colocando a fala, isso é uma confusão, não é mais oração. Então, você só pode orar se você conquistou a confiança, a respeitabilidade e a emoção da entidade espiritual. De outras vezes, o doutrinador costuma falar da prece. Ele chega assim: ore, meu irmão. Olha, nunca usar o imperativo, o verbo no imperativo. Ore, meu irmão. Isso é o verbo no imperativo. É proibido usar o verbo no imperativo na doutrinação. Você pode, depois que o esclareceu, dizer assim: olha, meu irmão, tudo o que lhe aconteceu decorre de alguma coisa muito importante, a oração. Vê se doravante você comunga mais um pouco com o Senhor da vida. Aí é diferente. Você está ensinando a ele o respeito da oração. Então, a palavra e a oração são terapêuticas, importantes. O choque anímico, também muito importante. Mas existem outras terapias complementares que vão ser desenvolvidas na fala agora do companheiro Nírio. A respeito do Pai Nosso, que é uma oração lindíssima, a gente descarta um pouco, porque a maioria das vezes a gente está já com ela decorada: Pai Nosso que estás nos céus. E onde vai a emoção? Se você consegue colocar o Pai Nosso pensando naquelas palavras ditas por Jesus, claro que ela tem uma força que a gente não pode imaginar. Mas se for decorada: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, aí, sem colocar emoção, ela não tem muito sentido nem significado. Outra coisa que eu queria passar como experiência minha é que eu utilizo, quando o Espírito está falando, eu fico escutando, mas chega um momento que ele começa a repetir. Esse é o momento que eu utilizo. Se vocês acharem que deve, utilize também, para poder intervir. Disse: já escutei, e se você já disse, aí você toma a palavra. É uma questão que a gente vai, com o tempo, adquirindo. Então, agora nós vamos ver o passe como terapia complementar. E que não deve, de maneira nenhuma, se aplicar passe em toda a comunicação, gente. Tem doutrinador que já se levanta com as mãos assim para aplicar passe. Se a doutrinação, se a comunicação está ocorrendo sem trauma, sem dificuldade, o passe só vai atrapalhar. A gente tem que aplicar o passe nas horas em que insistir um momento de dificuldade para o médium, para o espírito que está naqueles tertores. Sim, aí é uma questão que é o momento em que a gente pode fazer a aplicação do passe. Então, como a gente vê aqui a ação do doutrinador e do outro lado os indicadores de desempenho, nós vemos recomposição emocional. Essa recomposição, ela pode ocorrer no início da comunicação, ela pode ocorrer no meio da comunicação e ela pode ocorrer no fim da comunicação. É na hora em que houver o espírito se destemperar e que estiver podendo afetar a própria instrumentalidade mediúnica. Aí se aplica o passe para podermos ter o reequilíbrio e o retorno da comunicação.
São questões práticas que a gente tem que ir aos poucos aprendendo para poder colocar nas nossas nuances, nos nossos atendimentos, na beleza que é uma reunião mediúnica. Continuo dizendo, é uma beleza uma reunião mediúnica. Aqueles que ainda não estão frequentando, por favor, se esforce para adquirir essa possibilidade. Interromper a comunicação. Isso aí, se a gente aplica o passe numa hora indevida, a gente pode ocasionar a interrupção de uma comunicação. Mas na hora que o espírito está com aquela dificuldade maior e que não quer... Às vezes o espírito já me disse para mim, disse, quem foi que disse que eu vou sair daqui hoje? E aí, o que é que a gente vai fazer? Ele disse. E estava insistindo em permanecer ali. Aí, o que é que eu fiz? Apliquei o passo e disse, agora você vai adormecer um pouco, que a gente utiliza essa técnica. Vai aplicando o passo, vai aplicando a sugestão, para que ele vá aos poucos recebendo. Mas aí vai a influência da nossa moralidade. Porque se não tivermos, e não estivermos com aquela proposta que eu pus aqui, e a gente começar com interesse para se moralizar, os espíritos não vão ajudar nós. E a gente fica desmoralizado, gente. É o esforço de cada um. Que você esteja fazendo realmente, pode ficar tranquilo que na hora que a sua palavra sai impregnada da sua vibração, mas também do benfeitor espiritual que está na reunião tomando conta dela. E que ele não deixa nós no desamparo. Auxiliar a sonoterapia. É outra hora que a gente aplica o passe para ir auxiliando e vai usando a palavra, durma, você vai dormir agora, precisa descansar. Amanhã será um novo dia, se proponha que amanhã será um novo dia, e aquilo vai aplicando o passe, e ele vai, através da palavra, entrando naquele estado de torpor. Então, o torpor, o colapso da palavra. Então, a gente vai vendo que isso vai surgindo naturalmente, meus irmãos. E a beleza da mediúnica é exatamente aí, a gente vai sentindo como as coisas vão se conectando. E a gente vai sair dali leve, porque sai com a consciência de que cumpriu com as suas obrigações, ajudou o mundo espiritual a baixar essa psicosfera que está impregnada de ódio, de violência, de corrupções. E a gente, os espíritas não podem entrar nessa faixa. Está tudo ruim, tá? Para eles, para nós não. Nós estamos vendo amanhã porque sabemos que estamos sob a proteção de Deus. E que Jesus está tomando conta. Se Ele está tomando conta, não há porquê nós, os espíritas, ficar com essa preocupação e entrar nesse torpor que a mídia está jogando para nós. Nós temos que estar com a crença de que Jesus é o comandante e não vai deixar que nada aconteça aqui de ruim. Nós precisamos ajudá-lo com a nossa mente. Auxiliar na regressão de memória. Essa é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado. Regressão de memória espiritual em espírito é uma terapia excelente, mas que a gente tem que estar certo da intuição do mundo espiritual. Porque, conto com uma experiência própria, no meus inícios eu quis regredir um espírito e não consegui. Porque nem estava mentalmente, e naquela época eu queria fazer mais por minha vaidade, para provar que eu sabia fazer. E não era bem isso que os benfeitores espirituais queriam. E me deram a lição e que serviu para toda a vida. Lá para frente, algum dia, aí eu senti um momento que o espírito estava assim, eu disse, você não queria ver o porquê você está assim? Eu disse, não, é porque ele foi o meu algoz, ele foi quem me...
E a gente foi conversando, daqui a pouco ele disse, mas eu não sou esse monstro. Eita, menino. Aí houve duas coisas, eu me lembrei do passado e a alegria do presente. São as coisas que a gente vai aprendendo com o caminhar. Não tenhamos preocupação e a certeza. O problema nosso é a pouca fé que a gente não tem ainda, segurança. Na hora que a gente tiver fé mesmo, não tenha dúvida que as coisas acontecem. Então, essa regressão de memória, a gente vai notando que o relato foi controlado e o final almejado. Ele reviu-se o seu passado. E uma regressão que a gente faz normalmente é chamar o espírito para o momento da morte, que a maioria deles não sabe que já morreram e está ali naquela dificuldade, está achando que está vivo. E a gente vai dizendo, mas você já não está mais, o corpo já não está mais, você retroage ele ao momento da morte, da desencarnação. E aí ele vai sentir-se, a partir daí, tomar uma nova direção na sua vida. E desconstruir a ideoplastia, já foi citado aqui, Trilha da Libertação, o Dr. Carneiro de Campos distribuiu. Então, leiamos essas obras de Filomeno para estudo, para que possamos compreender, porque ele ali traz os mecanismos das diversas situações que ocorrem nas reuniões mediúnicas. André Luiz, nos domínios da mediunidade, aquelas obras de André Luiz, é uma bênção para construir em nós a certeza de que aquilo que estamos fazendo está com a correção e com o amparo do mundo espiritual. A partir daí, sim, todos nós estaremos caminhando na direção do futuro. Aqui nós temos, para encerrar, quem aplica o passe? O terapeuta doutrinador de preferência. Pode chamar um médium passista para aplicar, mas há dificuldade, o médium chegar, sair o doutrinador para aplicar o passe. A recomendação é que quem deve aplicar o passe é o próprio doutrinador, que já está em ligação com o espírito. E se ele é um passista também, por que chamar um terceiro? Quando, ao se manifestar o desequilíbrio, ou no momento oportuno planejado, conforme os espíritos mentores ensinam. Terapia pelos passes dá uma ordem muito boa para quem quiser se adentrar nessa questão do passe em reuniões mediúnicas. Permitam-me contar uma experiência que aconteceu na nossa reunião mediúnica de quinta-feira a respeito justamente da validade dos passes e, sobretudo, do cuidado que o dialogador tem de ter quando vai fazer uma interferência no atendimento a um espírito que está no processo odiento da vingança. O mentor espiritual da nossa reunião programou uma entidade para se comunicar por meu intermédio que estava nessa faixa. E justamente aquele encarregado de fazer a doutrinação equivocou-se e foi dar conselhos ao espírito numa circunstância muito desfavorável para ser feito. O espírito se encheu de ira. O resultado foi que eu, o médium, sofri as consequências. Ele descarregou todo o ódio no instrumento mediúnico e eu não consegui filtrar a comunicação, porque foi uma força energética tão poderosa que realmente atingiu o meu sistema nervoso central e eu comecei a dar gritos dentro da sala. Resultado, não dormi a noite toda.
na véspera de nós viajarmos para aqui. Eu não dormi a noite, eu vim dormir aqui no hotel. Não conciliei o sono a noite toda. O próprio doutrinador, durante o hábito que nós temos de conversar para trocar impressões, verificar os resultados do que aconteceu na mediúnica, também sofreu as consequências. Estava muito agastado e começou a querer justificar a maneira pela qual ele fez o atendimento. Mas não adiantou, porque não convenceu nem a ele próprio. Então, muito cuidado. Na hora da convivência com determinados tipos de espíritos, nunca dizer ao espírito, deixe de odiar, faça isso. Isso entra em um processo de ira da entidade que ninguém pode imaginar. E quem sofre é o médium, porque é o médium que recebe toda a descarga. E como é natural, o médium não tem condição de filtrar. Felizmente, os benfeitores arrancaram ele da minha mediunidade e a comunicação setor. Só para chamar a atenção a todos nós que frequentamos reunião mediúnica. A reunião naquela noite teve vários aspectos que não é costumeiro absolutamente acontecer. Primeiro lugar, uma pessoa que era médium pediu para ir observar a nossa reunião, mas pediu para observar, não para participar. Quando chegou lá, ela era uma médium deseducada, começou a dar comunicação. Deu uma comunicação, deu a segunda, o dirigente interferiu. Resultado, os outros médios que costumeiramente dão comunicação também foram afetados. A psicosfera da reunião ficou contaminada das comunicações. Então houve esse desfecho final, porque um trabalho dessa magnitude, como é a prática mediúnica, precisa de arregimentar todo o comportamento dos seus participantes, todos. Se nós não tivermos esse cuidado, o que muitas vezes acontece com um, que naquele dia, naquele momento, não se preparou convenientemente, os mentores espirituais, e isto nos foi dito por Divaldo, envolve aquele que está em situação desfavorável, numa camada fluídica, para isolá-lo, um só, porque somente uma pessoa dentro da sala mediúnica, em um processo que não é o recomendável, prejudica de uma forma evidente o trabalho todo. Portanto, é uma responsabilidade de todo aquele que frequenta a reunião mediúnica preparar-se de uma forma efetiva para esse trabalho. Nós, nos livros que nós escrevemos, dizemos, o trabalhador da mediunidade deve estar preparado sempre. Criou-se uma cultura no movimento espírita que a preparação é na véspera, no dia da reunião, a pessoa vai se preparar, não vai conseguir. A preparação é cotidiana, na vida normal do trabalhador da mediunidade, porque nós vivemos num universo mediúnico. Em todo lugar onde nós estamos, tem espírito que estão nos enrodilhando, nos influenciando. E muitas vezes, como todos somos médios, principalmente os que frequentam reunião mediúnica, não é somente o médium ostensivo que é susceptível da influência dos espíritos, não. Todos nós somos acicatados pelos inimigos da mediunidade, porque é justamente a mediunidade quem desvela o comportamento dos seres desencarnados na faixa da sua malevolência.
E eles têm um ódio terrível ao trabalho mediúnico. Por isso, devemos desdobrar os nossos cuidados nessas questões que muitas vezes está acontecendo muito mais do que nós poderíamos imaginar. Portanto, para complementar, porque Nilo já fez uns toques bem oportunos nessas questões das terapias sugestivas, mas ainda tem alguns pontos que nós vamos fazer sobressair para chamar a atenção que essa terapia sugestiva deve ser a última a ser utilizada dentro do trabalho da prática mediúnica. E por isso mesmo esperar os sinais favoráveis, inclusive da própria inspiração do mentor espiritual. Não tomemos medidas precipitadas. Muito cuidado para poder realmente atingir os objetivos desejados. Qual é então o sinal favorável? É a sugestibilidade. É preciso que o doutrinador identifique no espírito que ele foi sugestionado no transcorrer da palavra, da oração, do passe, porque é uma sequência que deve ser seguida. Por isso está em último lugar. Depois, já repito, certificar-se da inspiração. O espírito pode sentir presenças amigas dentro do trabalho que ali se faz no campo físico, porque não vamos utilizar as sugestões hipnóticas em determinadas circunstâncias. Reparemos, e nós introduzimos no nosso livro Qualidade na Prática Mediúnica, que, via de regra, quando há necessidade de regressão de memória, os benfeitores espirituais desdobram médiuns encarnados que já têm um grau de perfeição mediúnica bem considerável para fazê-lo no mundo espiritual, em reuniões mediúnicas lá, que sempre existiram. Antes de existir reunião mediúnica aqui na Terra, já existia no mundo espiritual. E muitos médiuns encarnados participavam. Por isso, é necessário que a gente saiba que nem todas sugestões devem ser utilizadas no plano físico. As principais, por exemplo, na regressão de memória, o doutrinador, seguindo o contexto que está aí apresentado, deve realmente utilizá-lo para fazer com que a entidade que está se comunicando caia na realidade de que está desencarnado. Há um grande número de espíritos que desencarnam, ficam na erraticidade inferior do mundo espiritual e não sabem que desencarnar. É um número muito grande. Então, esse cuidado é primordial. Às vezes, precipitadamente, o doutrinador quer dizer ao espírito que ele já morreu. Olha, tenhamos cuidado, porque o espírito pode entrar numa crise emocional muito grande. É necessário que o doutrinador induza, através de um cuidado especial. Daí preciso ter um tato psicológico efetivo para que o espírito comece a sentir a realidade que ele já não está vivendo em um corpo carnal. Deixar que os mentores tomem a providência para que ele tome conhecimento efetivo. Porque acontece no mundo espiritual. Os mentores levam, faz aparecer uma pessoa da família, via de regra é uma avó, o espírito vê a avó e diz: mas vovó, a senhora já morreu.
Ela então diz, e você também já morreu. Aí fica muito mais fácil, porque o espírito não sente aquele momento emocional muito profundo. Ou então, ainda no sentido do bom humor, a sugestão das terapias que pode ser feita no campo da hipnose é induzir ao espírito que ele está tomando uma injeção, mas não fazer como há um caso que se conta de um doutrinador que meteu o dedo no braço do médium e diz, você está tomando uma injeção. O médium, oi, está doendo. Não precisa fazer isso, absolutamente. Basta dizer assim, olha, você a partir desse momento vai receber um medicamento que vai lhes fazer através de uma injeção de uma substância. Logo o espírito sente, porque o mundo espiritual providencia e dá a injeção no espírito sem precisar essa pantomima que muitas vezes os doutrinadores, por inexperiência, podem realmente recorrer. Portanto, como Nilo já disse, a necessidade das terapias sugestivas, aí estão também o sono hipnótico, é a sonoterapia, que Filomeno apresenta nas suas obras mediúnicas, que são muito oportunas, são muito importantes para esses ensinos da hipnose no sono, porque realmente o doutrinador que deve ler alguma coisa sobre hipnose, a gente não pode ficar restrito somente a um determinado tipo de ensino, não. Nós que estamos no trabalho da comunicação humana, porque os espíritos só não têm, é um revestimento carnal, mas eles têm um corpo espiritual, o perispírito, que tem todas as características e todas as sensações de um corpo carnal. Então eles são, como já disse João aqui, é uma pessoa. Não vamos pensar que é uma fumacinha, um lençol fantasmagórico, nada disso. É um ser como nós, só não tem esse corpo material. Portanto, as terapias sugestivas devem ser utilizadas com muita cautela, nos momentos aprazados, e sobretudo depois que as outras terapias que são mais convencionais sejam aplicadas e o doutrinador ache, inspirado pelo mentor espiritual, utilizar essas terapias.